profissional pautado em orientar seus pacientes e que leva essa conduta para a própria vida, acaba espalhando possibilidades mais saudáveis por onde passa. A função social e preventiva do dentista é o tema do quadro BDC Saúde de hoje. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Cristiane Godinho. Bom dia, doutora. Bom dia, Tati. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. Nós aqui estamos felizes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que funciona, então, esse papel social do dentista? O pensamento vem, Tati, seguinte. A gente sabe que a odontologia e a medicina, ela caminha a passos largos. Só que, assim, às vezes as pessoas, elas não têm aquela paciência de ensinar, de poder falar com o paciente realmente. Só que, assim, a realidade do país tem determinadas regiões do país que ainda a gente tem a prevalência de cárie, de perda dental. Por quê? Porque a gente precisa, na realidade, informar as pessoas, a população e os nossos pacientes. Às vezes o dentista está muito programado de tratar do dente com cárie, tirar a cárie, fazer a restauração ou fazer extrações. Só que o dentista não é só isso. A gente tem que entender que o paciente, para a gente, ele não é só uma boca. Ele tem muita coisa atrás dele. Então, a gente tem que entender o que acontece com esse paciente. Ele não chega no nosso consultório para tratar, mas eu tenho que saber do progresso dele. Se ele tem alguma doença pré-existente, se ele já tem diabetes, se ele tem hipertensão, se é um paciente que está fazendo tratamento oncológico, se é um cardiopata, não é qualquer tipo de sal anestésico que eu vou poder utilizar. Um paciente que chega para a gente precisa de uma anamnese efetiva para a gente entender, destrinchar o que significa aquele paciente para a gente. Então, assim, a gente precisa de verdade encarar o paciente como uma pessoa semelhante a nós. A gente não pode tratar ele como um número no nosso consultório. Os dentistas de hoje, eu venho de uma mentalidade de prevenção. Então, a gente entende que a prevenção ela é muito mais eficaz do que a gente fazer um trabalho curativo. Então, eu como odontopediatra, eu venho de uma mentalidade de prevenção. A gente sabe que se a gente vai gastar muito menos se nós gastarmos com escova de dente, pasta de dente, fio dental e bochecho. Eu não vou precisar ir para um dentista fazer procedimentos extremamente invasivos. Isso não acontece. Então, a mentalidade... Eu estava conversando esses dias que eu acho que, assim, eu não posso julgar a população, porque eu acho que de uns anos para cá mudou um pouco a mentalidade das pessoas em cuidar da saúde, em se importar com a saúde oral também. Mesmo por causa da pandemia. Mesmo por causa da pandemia. A pandemia, ela influenciou muito a todos de uma forma global. Então, essas pessoas que já tinham uma predisposição a ter depressão, a ter ansiedade, a ter aquela coisa do pânico, isso agravou a flora bucal. Porque aquela pessoa que entrou numa depressão, ela se abandona, ela não quer tomar banho, ela não quer escovar o dente, então aumenta o índice de placa, de cálculo, de cárie. Então, assim, aquelas coroas que caíram, a pessoa não volta no consultório, acaba perdendo o dente. Então, isso tudo influencia. Então, assim, eu acho que o profissional, por ele entender que o paciente não é só uma boca, ele tem muita coisa atrás dele, ele pode fazer tratamentos com medicamentoso, porque, dependendo da medicação que ele toma, vai influenciar no meu tratamento. Numa cirurgia periodontal, vai estimular o sangramento, tem que saber o quanto tempo de sangramento tem aquele paciente. Então, isso tudo é muito importante para o dentista, porque o paciente precisa estar seguro dentro do consultório. Na verdade, né, doutora, cria um vínculo, né, entre o paciente e o profissional, e o paciente também fica mais seguro e volta mais fácil, não é mesmo? Isso é uma realidade. Eu falo assim que meus pacientes, eles viram meus amigos. O que eu ensino, quando eu dava aula na Unimes, eu falava para minhas alunas, vocês têm que entender que o paciente, se é um paciente mais idoso, é um avô, é um pai, um adolescente é seu primo, seu irmão, uma criança é seu filho, seu neto, seja lá o que for. E às vezes já tem é um humanismo. Medo, né, de procurar. Muito medo. O que eu falo muito da pediatria, que eu costumo falar, é que assim, a criança que chega para mim no consultório, eu já saí perdendo com ela, porque não foi ela que me escolheu, foi o pai e a mãe que foi procurar. Sim. Eu vou na doutora Cristiane Godinho, mas eu tenho que correr atrás para ter confiança em mim de verdade. Mas das crianças eu ainda acho que ainda está muito tranquilo, embora exista ainda uma prevalência de cárie,
mais para a periferia, isso daí é muito mais normal, entendeu? Mas falando assim do lado educativo da saúde, eu acho que assim, é nosso dever a gente explicar para o nosso paciente o procedimento que a gente vai fazer, porque ele precisa saber. E a gente precisa, numa anamnese, entender que esse paciente, ele tem uma história. Então, muitas vezes, o paciente nem relata numa conversa o que ele precisa relatar. Durante uma anamnese, quando a gente pergunta alguma coisa de cardiopatia, eu não sabia, eu tenho pressão alta. Olha aí, tá vendo? Na conversa, ele não vai falar isso para você. E doutora, quem quiser mais informações sobre o trabalho social do dentista, sobre o trabalho preventivo, pode buscar a senhora numa rede social, por exemplo? Pode buscar na rede social, eu estou com a doutora Cristiane Godinho no Insta. Eu tenho o Pod Saúde, que é um podcast também direcionado para isso, que é o Pode Ser Saúde no Insta também. E o Pod Saúde veio para isso também. Porque assim, as pessoas chegam num consultório, eles têm às vezes vergonha de perguntar, ou vai embora, não pergunta nada, chega em casa, não sabe o que aconteceu. Então eu comecei a pensar nisso como uma mudança na filosofia da saúde. Porque eu acho que assim, as pessoas, quanto mais próximas elas estiverem ao profissional de saúde, ela vai tornar esse profissional de saúde mais humano, é um humanismo. As pessoas que vêm participar, os profissionais que participam do Pod Saúde, estão me aprovando, estão me afirmando que eles são comprometidos com os pacientes deles e com a população também. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigada. Um ótimo dia. Esse foi mais um quadro BDC Saúde.